Enfrentando o fogo. Esse é o tema da nossa história de hoje. Eu tô com medo. Daniel chamou a atenção do rei Nabucodonosor assim que ele chegou na Babilônia. E isso aconteceu um ano depois do seu cativeiro, quando o rei teve um sonho sobre uma estátua e, em desespero, queria que alguém o interpretasse. E Daniel, que era amigo de Deus, pediu ajuda dele e foi capaz de explicar a Nabucodonosor o que significava a estátua, a profecia que ela representava e os reinos que surgiriam depois do Império Babilônico. E olha só que legal! Como recompensa, Daniel se tornou o governador de toda a província da Babilônia. E bem nessa ocasião, ele intercedeu por seus 3 amigos, agora conhecidos por nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, para que eles também recebessem cargos importantes no governo. E Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus de Daniel depois que o sonho foi interpretado. Mas com o passar do tempo, não quis mais aceitar a profecia de que seu reino não duraria para sempre. E tudo que ele podia lembrar era que ele era a cabeça de ouro. Os conselheiros de Nabucodonosor sugeriu que ele construísse uma estátua igualzinha à do sonho. Só que não seria exatamente como a do sonho, ela seria toda de ouro. Querendo dizer que o reino dele seria eterno e indestrutível. Os babilônicos gostavam muito de adorar imagens. Sabe de uma coisa? Eles haviam construído estátuas maravilhosas de seus muitos deuses. Só que eles nunca tinham visto uma estátua como aquela. A altura era equivalente a um prédio de 9 andares, feita de puro ouro. A estátua foi levantada numa planície fora da cidade. Era uma visão esplendorosa. A cerimônia de dedicação da estátua, na verdade, seria um culto de adoração e compromisso de obediência ao rei da Babilônia. Todos os oficiais do governo deveriam estar naquele evento. E sem dúvida alguma, Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam o que estava para acontecer. A construção da estátua levaria muito tempo, e aqueles rapazes eram oficiais importantes do governo. E entendiam muito bem que o rei desejava que fosse uma cerimônia de dedicação e adoração à estátua. E ele provavelmente tivesse bastante tempo para pensar no que aconteceria caso desobedecesse às ordens do rei. Os 3 foram à cerimônia como era esperado, mas quando a ordem foi dada para que todos se curvassem diante da estátua, ao som dos instrumentos, eles permaneceram em pé. E eles, meus amigos, eles só se curvariam, sabe para quem? Só para adorar o verdadeiro Deus. Aí, o sucesso de Sadraque, Mesaque e Abidnego tinha causado ciúme e inveja a muitos babilônios. Logo depois da cerimônia, essas pessoas correram até o rei com a notícia de que os 3 judeus se recusaram a adorar a estátua. E o rei ficou curioso e chamou os 3. Ele disse que daria outra oportunidade. Se dessa vez não obedecessem, eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente. Eu não sei se eles estavam com medo, mas certamente suas palavras não demonstravam isso. Oh, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Esses jovens confiavam no que Deus podia fazer por eles, mas essa não foi a razão por que não adoraram a estátua. Veja aí o que eles falaram. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro ao rei que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro. Daniel e seus amigos já tinham demonstrado fidelidade a Deus quando não comeram a comida oferecida pelo rei. Eles não permitiram que as circunstâncias controlassem seu comportamento. Eles haviam se consagrado a Deus e ponto final. Eles sabiam que Deus podia salvá-los, mas se isso não acontecesse, não faria diferença alguma em sua decisão. Então, os 3 amigos foram jogados dentro da fornalha e Deus os livrou da morte. No entanto, muitas pessoas não foram livradas da morte como os 3 amigos de Daniel. Mesmo assim, continuaram firmes na fé em Deus. Aí eu te pergunto, adoramos a Deus pelo que Ele pode fazer por nós? Não, meus amigos, adoramos a Deus pelo que Ele já fez por nós. A nossa adoração é uma resposta à graça redentora de Deus e nada deve mudar isso.
Nenhuma situação na terra deve abalar a devoção ao Salvador e afastar de nós sua presença. A nossa história terminou. O que você entendeu? Eu entendi que devemos ser fiéis a Deus até a morte, porque no final tudo vai dar certo. Louvado seja Deus! Ele enviou seu anjo para livrar os seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Daniel, capítulo 3, versículo 28. Adoramos a Deus quando confiamos que Ele está conosco em todas as situações. E esses aqui são todos os nossos amiguinhos que vieram aqui e deixaram seus nomes e também os seus recadinhos. Agora a gente vai orar. Querido Deus, muito obrigado por essa história tão linda. Aprendemos com ela que devemos adorar somente a Ti. Cuida da minha família, dos meus amigos que escreveram aqui pra gente e também assistiram a essa história tão linda. Guarda-nos de pecar contra Ti, salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus amigos. Até a nossa próxima história.